Bom dia a todos, mais um diário de motocicleta no canal O Caminho. E hoje a gente vai falar de uma fé progressiva. Apesar de muita gente às vezes fala de uma fé única, de uma fé do mesmo tamanho, né? E sempre se deu a entender que parece que a fé é de poucas pessoas, né? Parecendo que pessoas são mais privilegiadas que a outra, que conseguem fazer coisas sobrenaturais, como quando outros não conseguem. Mas a gente lendo melhor um pouco mais a escritura, já a gente começa a perceber que não é tão desse jeito, né? Começa a perceber que tem que ter um esforço e um empenho em entender como a coisa é progressiva. E para isso eu vou usar como base o Mateus 17:20, quando fala do grão de mostarda. E esse é o título que eu vou estar usando para hoje, grão de mostarda. E ali tem uma tradução um pouco equivocada na maioria das traduções, né? João Ferreira de Almeida, as mais antigas, tudo, que fala assim, né, que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, né? Mas na verdade o que ele quer dizer é a fé igual ao grão de mostarda, né? Quando ele fala igual ao grão de mostarda, ele fala assim, que ele lá fala assim, se eu tiver a fé, como está na tradução anterior, do tamanho do grão de mostarda, você moveria montes, né? E aí muda um pouquinho, porque ali não está falando de uma fé daquele tamanho você moveria montes, né? Ali ele fala de uma fé progressiva, a fé igual a um grão de mostarda, né? Que quando você põe no chão, no solo, duas vezes ele vai fazer referência ao grão de mostarda até. E ele fala assim, quando você planta, ela é pequenininha e quando cresce se torna uma das árvores maiores, né? Que ganha grande proporção. O que ele quer dizer com isso? Então tem que ter um trabalhar diário, algo progressivo. A fé tem que ser algo progressivo, ela tem que ser trabalhada, ela não... Você tem que desenvolver o espírito, desenvolver a fé e entender o propósito de Deus nas coisas. Por isso que lá ele fala assim que tem que ser uma coisa progressiva. E outro, que a Bíblia sempre fala assim, aquele que tinha uma fé grande, que conseguia desenvolver grandes coisas, praticamente é uma pessoa que andava muito com Deus. Então quando a pessoa anda muito com Deus, então a vontade dela já não está mais em curso, né? Não é a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Então ela começa a andar de acordo com a vontade de Deus. Então teoricamente não são coisas que ela vai querer fazer aleatoriamente que vão dar certo, né? Muitas vezes ela vai estar alinhada à vontade de Deus quando ela vai começar a desenvolver uma fé maior. Apesar de as pessoas que andaram com Deus, que tinham, que carregavam um propósito, né, de você, como eu posso dizer, que você reflete o caráter de Deus, né? Muitas pessoas não vão ver Deus aqui na Terra, não vão conseguir ouvir a voz de Deus do tão distante que estão, né? E tem outras pessoas que passaram aqui nessa terra que elas andavam muito com Deus, então elas conseguiam entender o propósito de Deus e a voz dele, a vontade dele. Então elas acabam tendo um reflexo, ela acaba tendo um reflexo da personalidade de Deus. Então muitas pessoas que viam aquelas pessoas, teoricamente acabavam vendo mais ou menos quem era Deus, porque elas eram muito de acordo com a vontade dele. E quando você é de acordo com a vontade dele, você começa a só ser direcionado pelas palavras dele e começa a falar igual a ele, né? Suas palavras passam a ser igual às palavras de Deus, né? Porque você simplesmente só está sendo um instrumento da mão dele. O que ele precisa fazer, você faz. Então a maioria dos profetas eram assim. Você vai ver Samuel, você vai ver Eliseu, Elias, né? Eles iam onde Deus mandava. Você vai ver até Paulo, né? Paulo, muitas vezes ele deixa de ir para algum lugar para ir para outro, né? Nem tanto que ele tem uma parte que ele fala assim, né? Aquilo que quero eu não faço, né? Mas aquilo que eu não quero eu faço.
Ou é outro que fala assim, eu queria ir para a direita, ele me mandou para a esquerda, eu queria ir para a esquerda, ele me mandou para a direita. Então todos foram trabalhados na vontade de Deus. Só que tem uma parte de Eliseu que eu acho muito interessante. Eliseu era um profeta que andou muito conforme Deus mandou, né? Tudo que Deus mandava ele fazia. Só que você vai ver uma passagem que ele ia muito de passagem numa casa de uma mulher, né? Que o texto reflete que ela tinha condição financeira muito boa. E ela manda fazer até um quarto para ele, porque ela reconhecia que ele era um homem de Deus. Reconhecia que ele refletia o caráter de Deus. Então ela fez até um quarto para ele. E ele, por tentar se sentir grato a ela, ele queria fazer alguma coisa para ela. No entanto que ele pede para um dos seus dos seus discípulos, né? Vamos falar melhor assim, para que ele pudesse ajudar a enxergar algo que ela precisasse, né? Porque ele pergunta para ela fala que não precisa de nada. E o servo fala assim, olha, eu vejo que ela não tem um filho. Então ele ora a Deus e ela acaba tendo um filho. Mas você percebe que em nenhum momento no texto ele consultou a Deus se realmente era para fazer isso, né? Ele só fala assim, eu vejo que ela não tem um filho, vou orar a Deus e pedir para que Deus dê. Então Deus acaba até cedendo muitas vezes algumas coisas, não porque a pessoa perguntou se realmente ela precisava, porque o profeta viu e agiu por si só. Nem tanto que tem uma parte lá no Novo Testamento que fala que Deus não quer que as pessoas sejam guiadas como guia mula, né? Com cabresto, né? Ele quer que as pessoas tenham sua auto-independência. Então os profetas eles falavam de acordo com a vontade de Deus, mas muitas vezes eles agiam pela sua vontade. Mas mesmo assim Deus, como diria assim, Deus assinava embaixo. E Eliseu, ele pede, ele ora e realmente ela acaba tendo um filho, né? E com o passar do tempo, esse menino cresce, vira um rapazinho. Só que esse menino é acometido de uma doença lá, súbita, e ele vem a morrer. E ela manda chamar o profeta, né? E o profeta vem. E numa das conversas, você dá a entender que parece que ela fala assim, poxa vida, você, tipo assim, você me deu filho e ao mesmo tempo agora ele morreu, doença e tal, né? E o profeta, para não ficar contrariado e para não se sentir assim, poxa vida, eu sou profeta de Deus e eu trouxe o mal para ela. Né? Porque o menino morreu, né? O que eu quero dizer com o mal? Ela se apegou, era o filho dela, né? E o menino morre jovem, então ela, poxa, imagina o sentimento que ele causou para os dois, tanto para a mãe quanto para o pai dessa criança, que eles não tinham filhos. Então assim, Eliseu, ele se vê numa situação que o menino morreu, ele pede para Deus ressuscitar e Deus no primeiro momento não ressuscita. Então você vê que ele fica um bom tempo lá de deitar em cima do menino e levantar, deitar e levantar. E depois de muito esforço, aí o menino ressuscitou. E ele ficou muito tempo lá no quarto com o menino. Então Deus, acho que assim, para Eliseu acho que foi uma lição, porque ele fez algo que talvez ele não tenha consultado a Deus assim, de fato, né? Se realmente era para ser daquele jeito. Simplesmente ele orou a Deus para que acontecesse. E como ele andava muito com Deus, acho que ele usou pela palavra da oração, e ele era um homem que andava com Deus, não podia sua palavra cair em terra, né? Então Deus permitiu que isso acontecesse, só que também Deus deu uma lição nele. Então assim, você tem que consultar. O que eu quero dizer com isso? Voltando à questão da fé. A fé não é aquele jeito que o pessoal falava assim, né? Se você tiver a fé do tamanho do grande mostarda, você moverá... E aí você vê que você não move montes, você não faz nada disso. E você começa a achar que você é o menor de todo mundo. Você acha que você é incapaz de qualquer coisa em relacionado ao reino de Deus. Que você acha, se eu não tenho uma fé tamanho do se eu não consigo mover monte, que também é a minha fé, né? Então você começa a se achar que você não é capaz de entrar no reino dos céus por causa da sua fé.
né? Quantas vezes Jesus trabalhou a fé dos discípulos? Pedro, né? Pedro acho que foi um dos que mais a sua fé foi trabalhada, né? Que ele sempre estava com Cristo, a questão lá do mar, né? Que ele vacilou e aí ele afundou, aí Jesus veio e levantou ele de novo, né? Ele falou: homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Então assim, mas ele fala da pequena fé não porque aquela ele ia ter uma fé permanente pequena, né? Ele deixa bem entender que é uma coisa progressiva. Então, para que a gente tenha uma fé progressiva, primeiro a gente tem que começar a tentar ouvir a voz de Deus. Um sentimento assim: eu quero fazer algo, mas lá dentro de você fala assim: não, você não tem que fazer isso. Eu quero abençoar uma pessoa, e lá dentro de você fala assim: não, essa pessoa não é para ser abençoada, né? Não é da minha vontade que essa pessoa que seja feito isso com ela, porque às vezes Deus está lidando com aquela pessoa de outra forma. Então a gente tem que ser um instrumento. Então quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a entender que não somos nós que fazemos as coisas, mas sim Deus que faz por intermédio da gente. Essa é a fé trabalhada, é uma fé que você anda com Deus. Quem anda com Deus vai fazer o sobrenatural, vai ver o sobrenatural aconteceu, mas não por intermédio nosso, sim, da nossa vontade, mas por intermédio dele, mas através da gente. Que a gente, quando a gente se permite que Deus trabalhe na nossa vida, a gente passa a ser instrumento de ligar as pessoas a Deus de volta. Então esse é o maior objetivo em toda a Bíblia, é você trazer o homem a Deus de volta. E quando os profetas tentaram fazer as coisas conforme a sua vontade, você pode ver que eles têm uma dificuldade muito grande e tem que fazer um esforço muito grande para que aquilo aconteça, né? Eu espero que eu trazendo essa mensagem para vocês, em questão da grande mostarda, possa fazer que você olhe para você não como uma coisa insignificante, uma coisa incapaz de construir um vínculo com Deus, que parece que só aquelas pessoas que são favorecidas de Deus que pode ter esse vínculo, né? E eu falo que não, é um esforço, tem que fazer um esforço, mas não porque haja mérito em nós, mas porque a gente também tem que ter um posicionamento de buscar a Deus e querer essa fé progressiva, de querer viver o sobrenatural com Deus. Acho que é isso que ele sempre pede. Não é o seu esforço que vai fazer coisas grandes, mas o seu esforço é o início que ele pode se aproximar de você. Você não tem um preço exato a ser pago para que isso aconteça, mas você tem que ter um posicionamento para que ele trabalhe em você, para que a fé cresça dentro de você. Porque por nós, ninguém merecia nada. A nossa origem pecaminosa, a gente não merecia nada. Mas ele quer que você tenha um posicionamento, o mais pequeno que esteja, para ele poder se revelar a você, para que ele abra o mundo a você, para que você viva coisas sobrenaturais, aquilo que está programado e prometido para que você viva. Então, o que eu estou te falando para você é que você não é menor. Não se enxergue como menor, mas se enxergue alguém que é capaz de fazer algo muito grande, mas de acordo com a vontade dele. Mas você tem que deixar ser levado, você não pode duvidar. Mas esse duvidar tem que ser trabalhado também. Tem que ser algo trabalhado dentro de você. Eu não me vejo ainda com uma fé desse tamanho, mas é algo que eu estou trabalhando. Eu quero chegar a ter essa comunhão com Deus. Não sei quando eu vou conseguir estar do jeito que eu imagino que eu queria estar. Não sei se vai ser quando eu estiver na minha velhice plena, mas que um dia eu almejo ter uma fé, que eu possa sentir a presença de Deus, que eu possa ouvir Deus falando comigo, e que eu possa fazer algo do sobrenatural de Deus, mas conforme a vontade dele, não a minha. Eu quero isso pra mim. Mas eu entendo que tem que trabalhar. Eu tenho que fazer muita luta contra a carne, contra minhas vontades, contra o meu ego. Eu tenho que trabalhar isso bem, eu tenho que tirar isso de mim. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje no Diário de Motocicleta.
que isso possa trazer um renovo na vida de quem está ouvindo, né? E você se enxergar de uma outra forma, não de incapacidade, mas sim de capacidade de alcançar coisas grandes, algo que talvez você nunca imaginaria que você alcançaria. Então vamos lá, até o próximo vídeo diário. Fica com Deus.